Olá! Bem-vindos! Esse é o nosso último podcast da temporada! É também o último podcast do ano. Uhul! Bom, eu sou Felipe Bueno. Eu sou Mireia Garcia. No podcast de hoje não vamos falar de um lugar específico. Hemos querido deixar esse último podcast para falar de uma coisa um pouco mais especial. Um pouco mais pessoal também, pouco mais né? pessoal. Pra gente fazer meio que uma retrospectiva desse 2020, como isso afetou o nosso trabalho. Exatamente, porque nós estávamos trabalhando no estrangeiro, né? No exterior. Uhum. Como é o último podcast do ano, então queríamos fazer isso, né? Uma lembrança desse ano, como foi, como nos afetou isso que causou mundialmente. Essa pandemia, né? E o que nos fez mover-nos para chegar a esse projeto Mundiadeiros, que é tão legal e... Nossa, Então, vamos começar pelo princípio, né? óbvio, né? Bom, para começar, né? Finalzinho do ano passado, como estávamos? Viajando pra caramba. Sim, o ano passado fizemos uma pequena viagem pela Europa, né? Uhum. Visitamos Paris, Isso, Amsterdã. lembrando que a gente já estava trabalhando em barco desde 2017, né? Como já falamos lá no primeiro episódio dessa temporada. Só que como tínhamos férias, né? Queríamos aproveitar para fazer umas viagens mais tranquilas, mais pessoais, né? Isso, de fato, a gente vê que todos os nossos entrevistados, né, de toda quarta-feira, sempre falam o mesmo. Que quando você começa a viajar, Aham. você vai trabalhar viajando. Aí quando você tira umas férias, você continua viajando. Exatamente. Então, Eu acho que ficamos só 4 dias para visitar os meus pais. verdade. Estar um pouco com eles também, porque eu já tinha 8 meses fora Uhum. de casa, então estivemos lá 4 dias na Foi. minha casa. E logo E depois, já fomos para para viajar pela Europa. Depois você começou a trabalhar de novo no barco. Isso, mas você ainda estava de férias, aí ainda ela estava veio de comigo férias. de família on board, e aí a gente continuou viajando, né? Ela passeando, eu trabalhando, mas como meu trabalho era mais tranquilo, passava muito tempo com ela, a gente Era como saía se bastante. você estivesse de passageiro, não trabalhando. Bom, eu tive férias até fevereiro. Isso, mas aí o que passou, né? Chegou nessa época do ano, Uhum, você foi passar com sua família, eu continuei trabalhando. uhum. E Eu acho que aí em dezembro ainda não tinha isso do coronavírus, né? bom, Ou tinha só 2 a casos. gente ficou sabendo casos, sim. em janeiro, de fato, que em novembro, em janeiro, fevereiro, ficamos sabendo que em novembro havia tido Alguns casos casos, sim. na China, né? Mas isso 2, 3 meses depois. Até aí ninguém sabia de nada, pelo menos por minha parte, nem por sua, a gente não sabia de nada. E tal, né? Então, beleza. Passaram as festas, tal, janeiro, eu continuei trabalhando. Você estava nas Ilhas Canárias, né? Isso. Em janeiro. Em janeiro. Janeiro. Acho que até o comecinho de janeiro. Passou, comecinho de janeiro, 4, 5 de janeiro. Até aí eu ainda estava nas Canárias. E aí me enviaram de transferência para Dubai, né? Para Dubai, isso, para os Emirados Você Árabes. fez esse trajeto até chegar lá. Muito lindo, né? Esse trajeto. Enfim, eu estava em Barcelona durante o janeiro. Uhum. Eu sim consegui ver como ia chegando até Espanha, o vírus. Só que quando eu fui para o barco, eu fui em fevereiro, ainda não tinha casos em Espanha. Tinha casos na Itália. Na Itália, Itália tinha em tava começando Alemanha, umas também coisas. acho. Tinha alguns casos que eram suspeitos, mas ainda não se sabia muito. Enfim, eu estava de férias em janeiro, você estava em Dubai, tudo bem, tudo era normal. Sim, Não até aí tinha- tava tudo funcionando normal, tudo bem, tudo Em qualquer tranquilo. lugar não tinha nada. Nada. E, de fato, acho que em fevereiro começou uma
meio que uma rixa, né, entre Estados Unidos e China e Irã. Aí mataram não sei quem lá do Irã. O negócio começou a ficar meio fomentado, finalzinho de fevereiro. Lá, né? Eu tava ali. E parecia que ia vir alguma guerra, alguma coisa assim, de repente, bum! Parou Vírus. tudo, vírus. E vocês também tiveram alguma coisa no barco, ou que um barco teve que ir para ver que o seu barco não era um não sei quê? Então, isso foi uma coisa meio estranha, assim, né? Porque ao fazer Emirados Árabes Unidos, a gente sempre passava pela costa do Irã. Sim. Né? Eles têm fronteira de mar, fazem fronteira de mar. Então a gente sempre passava pela costa do Irã, para quando saíamos de Omã, para voltar nos Emirados Árabes Unidos. E antes de março, tipo, finalzinho de fevereiro, no meio de toda esse como que a gente pode dizer? Esse conflito, né? que estava acontecendo, quando a gente estava passando ali na costa do Irã, chegaram 3 barcos menores, né? Bem menores que o nosso, e fizeram, tipo, chegaram com armamento pesado e tudo, sério mesmo. Quase que encostaram no barco e aí escoltaram até a gente sair da costa do Irã. É isso. Então, eu sim achei um pouco estranho, né? Porque tudo era normal. Quando eu fui para o barco na Espanha era tudo normal. Só tinha algum suspeito, coisas assim. Estavam pela Europa, estavam olhando para ver os casos, porque tinha, acho que se tinha uma pessoa positiva que era alemão, mas sim, estava em Tenerife. Tá. Então, acho que estavam estudando o trajeto que ele tinha feito antes de chegar Estavam buscando as origens do... Exatamente. Mas pandemia, eu né? fui no princípio de fevereiro, que ainda não se sabia muito. Eu viajei para o Panamá. Na Espanha era tudo normal. Não tinha nada. Eu acho que nem viajei com máscara. Nem pra Porque nada. não tinha... Não era obrigatório, Não era não tinha nada obrigatório, disso. não tinha nada. E tampouco na América, né? Nas Américas também não tinha nada. A gente nem sabe. Nas Américas eles nem sabiam que existia o vírus, podemos dizer O único assim. que eu achei um pouco estranho Uhum. foi quando eu cheguei para o Panamá. No Panamá. No Panamá. Todas as pessoas que saíam do meu avião eram... eles já estavam olhando a temperatura Olha. dos passageiros daquele avião. Isso em fevereiro. Em fevereiro. Olha só. No Panamá. Que ainda não tinha chegado Não tinha nada, não. Aí não tinha nada até Mas então. eles já estavam olhando a temperatura. E também os passageiros que, por exemplo, tinham... Tinha um embarque ali. Não embarques. Do meu avião. Aham. As pessoas que eram de origem asiática ou alguma coisa assim, eles perguntavam a origem deles, se eles eram da China ou um lugar em concreto, eles eram apartados para um lugar. Ah, sim, que levavam essas pessoas separadas para outro lugar. Exatamente. Olha só. Para ver se eles tinham alguma coisa, porque, claro, ainda estava Em estudo, saber de Sim. onde vem, mapear o vírus e tudo, né? Daí depois eu embarquei, tudo normal. Uhum. Embarquei no barco. Chegou a essa parte, finalzinho de fevereiro, aí começou a explodir tudo isso na Europa e tal e tudo mais. Lá em Dubai, onde eu tava, o pessoal dizia que a chegada dos passageiros que iam embarcar no barco era tranquila, mas quando eles chegavam no aeroporto de Dubai, todo mundo passava por temperatura também. Isso no final de fevereiro, né? Aí veio março. Bom, estávamos embarcados, tanto eu como Sim. você, né? E aí começou tudo isso, os países começaram a fechar fronteiras, né? E os passageiros que iam embarcar, alguns tinham o voo cancelado, outros não iam por medo, cancelavam por si sós. Outros, quando chegavam no país para embarcar nos barcos de cruzeiro, eram impedidos, tinham que voltar. E aí, afinal, alguns podiam
chegar. E quando chegavam, embarcavam. Né? Mas, assim, a primeira semana de março, tudo normal. No Panamá igual, era tudo normal. É verdade que íamos escutando que na Europa acontecia tal, que na Itália estava tudo mal. Eu me lembro que ele, por exemplo, Pullman Tour, que era a nossa companhia, né? Eles, como o meu barco estava no Caribe, em março, abril, acho, tinha que ir para a Europa. Já se começou a falar de não ir. De não ir. Tá. Para a Europa é continuar no Caribe, mas continuar. Mas ainda não tinha nada seguro. Não estava nada certo, né? Exatamente. Isso foi realmente o que aconteceu. Começou a explodir tudo isso e ninguém sabia o que ia acontecer. Não, porque os países verdade, começaram foi, a fechar. Tipo, e surpresa, tal. sabe? Tipo isso. Então, se é verdade que escutávamos que estavam acontecendo mais casos na Europa, que Itália estava muito mal, que até fecharam fronteiras. Sim, fecharam tudo. Fecharam fronteira aérea, fecharam fronteira marítima. E nada saía ou chegava da Itália, por exemplo. Mas como lá no Caribe chegou mais tarde, então era como normal. Era como se não acontecesse nada. Tudo normal, tudo funcionando normal. Pra gente lá também foi a mesma coisa. Até março, como eu disse, primeira semana de março, tudo normal. Nenhuma diferença e tal. Aí, segunda semana de março. Aí foi onde começou a... Aí foi, mas a foi... fechar tudo. Foi de uma. Foi de uma hora pra outra. Nem esperávamos. É verdade. Verdade. Inclusive, a gente tava fazendo o caminho normal, seguindo com a rota normal, até que saímos de Dubai, paramos em Abu Dhabi. Ou seja, 2 dias depois que os passageiros embarcaram, beleza, aí tudo normal em Abu Dhabi e tal, voltamos pro barco, surpresa, não podíamos sair. Mas por quê? Abu Dhabi. É na Abu Dhabi. Isso, mas por que não podíamos sair de Abu Dhabi, do porto? Porque se a gente saísse dos Emirados Árabes, da região marítima dos Emirados Árabes Unidos, e fôssemos para Omã, nos Emirados praticamente não tinha caso nenhum. Tinha acho que 2, 3 casos registrados em todos os Emirados Árabes Unidos, né? Já em Omã já tinham casos. Então, se nós saíssemos de Abu Dhabi e fôssemos para Omã, não poderíamos voltar aos Emirados Árabes Unidos. Qual era o problema? Os passageiros embarcavam em Dubai. O embarque era em Dubai. E tinham que desembarcar em Dubai. Exatamente. E aí começou essa. Tá, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser? Não saímos. O barco ficou esse dia inteiro ali, assim que fizemos uma overnight. Mas assim, o porto estava aberto, estava tudo aberto. A gente podia sair, podia visitar Abu Dhabi tranquilamente, tudo funcionando normal, tá? Enfim, tudo normal. Né? A gente só não sabia o horário que ia poder sair. Então, cada hora anunciavam um horário diferente que o barco ia sair. Né? Tentando programar, o capitão e o pessoal responsável por fazer o barco sair e tudo mais, estavam buscando um acordo para poder sair do porto e seguir viagem e depois poder voltar e tal. Então não sabíamos se ia cancelar só os portos de Omã, ou que eram 2, ou se ia também cancelar todos os outros portos e assim por diante. Enfim, isso se alargou e no final das contas ficamos 4 dias atracados em Abu Dhabi. Com os passageiros. Com os passageiros e tudo. Dentro do barco, tudo funcionando normal, né? Até, 3 dias que tivemos, 3 noites que tivemos ali em Abu Dhabi. Se podia sair do barco, tudo bonitinho e tal. E no último dia já não. Porque começou a fechar. Ao final das contas, parecia que a gente não ia nem poder sair de Abu Dhabi. E aí estavam estudando a possibilidade ou de desembarcar todos os passageiros ali em Abu Dhabi e pegar um ônibus até Dubai, que dava umas 3 horas de ônibus. Sim, para que eles pudessem desembarcar e voltar para casa, né? E nós íamos seguir viagem, porque era o último cruzeiro antes da gente começar a travessia para a Grécia. Até então, a Grécia estava aberta.
tava tudo aberto na Grécia, começou a fechar ali Oman e tudo mais, tal. Então tinha toda essa... Como que a gente fala? Quando as pessoas estão especulando, né? Então tinha toda essa especulação do que ia acontecer, se a gente ia realmente poder sair dos Emirados e fazer a travessia, mas sem parar em lugar nenhum, né? Então seriam 16 dias direto de mar, sem parar, né? Você que ia ter que ir em velocidade mais baixa para poder economizar combustível, economizar comida e tal, porque a gente não ia poder parar em nenhum outro porto. Então tava tendo toda essa especulação, né? Claro. Até que conseguiram então autorização para que saíssemos de Abu Dhabi e fôssemos direto para Dubai, sem parar em nenhum outro lugar. Aí saímos, tal, o barco direto para Dubai. Chegamos no outro dia em Dubai. Beleza, os passageiros puderam desembarcar. Então conseguiram chegar até Dubai, desembarcar os Depois de passageiros, tudo muito normal. custo, sem a gente saber realmente o que ia acontecer, o que estava acontecendo de verdade, né? Claro, porque aí ninguém sabia o que Ninguém ia... ninguém sabia, de verdade, ninguém sabia. Claro. E cada dia, menos, né? Cada hora, as regras mudavam. Claro. Tudo mudava, então era muito instável, de verdade, muito instável. Chegamos em Dubai, os passageiros desembarcaram e agora? Beleza, né? Vamos fazer o crossing, vamos para a Grécia que está tudo liberado e seguimos fazendo o cruzeiro na Grécia e beleza, né? Exatamente. Maravilha, tudo funcionando, tal. Então recebemos os passageiros que iam fazer o crossing. Mas vocês iam fazer o crossing com passageiros. Ah, tá bom. Assim, com poucos passageiros, mas íamos fazer com passageiros. Ah, entendi. Então chegaram... Mas sem sair em nenhum porto. Sem parar em nenhum porto. Exatamente. Tá bom. Então, assim, que íamos direto, talvez íamos parar em um porto para fazer só o abastecimento de comida e combustível e depois íamos direto. Ou seja, não íamos poder descer do barco nem nada, nem os passageiros, né? Ia ser realmente só para abastecimento. Beleza, né? Tal, maravilha, embarcaram, tudo mais. E aí a surpresa. Nesse mesmo dia, fecharam os portos da Grécia. E os passageiros já tinham embarcado? Já tinham embarcado. Eram 2 dias de embarque, né? Então, nesse primeiro dia, os passageiros já tinham embarcado. Fecharam os portos da Grécia. Claro. E aí, na Grécia, diziam que eles iam poder receber-nos sem passageiro. Aí foi um rolo danado, uma confusão da pega, porque, óbvio, muitos passageiros já tinham cancelado, então, tipo, tinha embarcados de 1.900 passageiros, porque o crossing é quase cheio, tinham embarcado 300. Ah, não era muito. Não, mas ainda assim, esses que embarcaram queriam fazer o cruzeiro, óbvio. Claro. Óbvio, né? E aí não e tal, não vai poder, ainda que fizeram a reunião, chamaram todos os passageiros, explicaram o que aconteceu, que fugia do nosso controle, já não era mais controle nosso, é que de verdade a Grécia fechou. Claro. E se a Grécia fechou, a gente não pode sair daqui. Claro. E como não pode sair daqui, então decidiram desembarcar os passageiros, aí começaram a remarcar os voos para que eles pudessem desembarcar e tal. Claro. Nessa foram 3 dias para desembarcar todo mundo. Mas, assim, todo mundo meio que entendeu o que estava acontecendo, claro, e porque tal. É uma coisa que não... Fugia do controle, exatamente, né? Fugia do nosso controle. Não tem o que fazer. Desembarcou todo mundo, todos os passageiros. Ficaram só os tripulantes. Até aí, beleza. Até o momento desembarcou todo mundo, ficaram só os tripulantes, ficamos naquela. Tá, nós recebemos a autorização da Grécia, sim que vamos, sem passageiros. E aí vemos o que acontece. Né? Então eram 2 semanas praticamente de travessia até chegar lá, pois sem passageiro, e aí chegando lá íamos ver o que ia acontecer de fato, né? E nessa discussão vai, todo mundo tentando descobrir o que ia ser o futuro de tudo isso, o que ia acontecer, e aí vem a notícia: a Grécia fechou e não vai poder mais nos receber também. Ah, também no Também barco. Já não ia mais receber a gente mesmo sem passageiro. Já não íamos mais poder fazer a travessia. E aí ficou naquela, poxa, então não vamos para nenhum lugar, né? E aí começaram a chegar mais navios
no porto de Dubai. Dubai. Sim, nesse dia que recebemos, não vamos mais poder fazer a travessia. Tá, então, e agora? O que vai ser? Qual vai ser a decisão? Claro, E aí, então, a companhia decidiu ficar só com o pessoal essencial, claro. porque O o barco não mínimo pode estar... necessário. Isso, então de 600 tripulantes, 680 tripulantes que estávamos ali, iam ficar só com 140. Claro, E aí fizeram até toda a saber o quê? movimentação do barco e colocaram em um porto de carga, Claro, né? E aí, mas eles continuaram a receber navios que iam ficar por ali, claro. né? E, beleza. Recebeu tal, e aí agora o plano de desembarque, né? Para desembarcar todos esses 400 e poucos tripulantes, quase 500 tripulantes, que iam desembarcar, Uhum. né? Então, beleza. Aí foi vendo isso, maravilha. Tinha um outro problema. Porque como muitos países fechavam, Claro, de Dubai, eu ia pro Brasil. Então, de Dubai pro Brasil tem voo direto. claro. Maravilha. Aí não tem problema. Não tem problema, porque Além do mais, acho que o Brasil ainda não tinha fechado fronteiras, né? ainda não. Ainda não. Aí estamos falando do dia 17 de março. Na Europa fechou antes, porque, claro, chegou antes. Chegou antes, mas na o Europa. grande lance é que para você voltar pro seu país de origem, você podia. Uhum. Nem que em alguns lugares era obrigatório estar de quarentena tal, e tudo mais, mas você podia voltar pro seu país de origem. Claro, O problema eram as conexões. claro, quando tem que parar em outro país. Em outro país, fazer troca mudar- de avião e exatamente. tal, e tudo isso por quê? O que acontece? Tinha gente que tinha 3, 4 conexões de Dubai até o seu país. Claro, Então essas pessoas, tanto a companhia como as pessoas tinham medo. Porque e se eu chego no meio da conexão e cancelo outro voo? Porque estava estavam tendo uma cancelando festa de muitos de voos. cancelamento de voos que ninguém mais sabia o que ia acontecer. Claro, E aí ficou nessa, afinal, pelo menos no meu caso, desembarcaram a gente, viemos direto para o Brasil, e aí chegamos no dia 17 de março no Brasil, né? Chegamos, na realidade, saímos de lá no dia 17, chegamos aqui no dia 18. Bom, vai lá, sua parte. então, eu estava em outro lugar do mundo. Né, No a gente Caribe. estava em lugares completamente distintos, um numa ponta, outro na outra. Então, eu estava um pouco mais longe de Uhum. onde estava acontecendo tudo. Ainda assim, chegou o vírus, Uhum. obviamente, mas chegou um pouco mais tarde, né? Só que, claro, eu acho que o país onde estávamos nós queriam tentar bloquear desde o princípio para não ter os problemas que Os problemas que tiveram outros estava países, né? acontecendo na Europa, né? Uhum. Então, no princípio de março, tudo estava funcionando normal. Tá bom? Tudo normal. Eu cheguei no princípio de fevereiro, como comentei antes. Tudo normal, né? Tudo funcionando como Tudo funcionando. como estava funcionando pra gente lá em Dubai. Não tinha nada fechado, nem fronteiras. Não tinha que mensurar a temperatura, nada. Então, durante o março, tínhamos Rota pelo Caribe. Uhum. Mas íamos começar a fazer umas rotas especiais com a Jamaica. Legal. Era tipo o sul do Caribe e depois era Jamaica. O sul do Caribe, Jamaica Jamaica. e Caimã, né? E Caimã. Caimã também. E depois íamos ir para a Europa, Uhum. né? No princípio se começou a falar de cancelar ir Cancelar a ida para pra a Europa porque estava fechando ficar- tudo, né? Exatamente, estava fechando tudo. Lá na Europa estavam tendo muitos casos, então se estava explorando a opção de ficar no Caribe. Uhum. Tudo bem. O que aconteceu? No primeiro, na primeira rota especial da Jamaica, os passageiros tinham embarque em Panamá e em Colômbia, dois países diferentes. Aham. Eram durante 2 dias. Na sexta, embarcavam os passageiros de Panamá E no e sábado? no sábado os passageiros de Colômbia. Uhum. Daí, tudo bem. Tudo estava normal. Não tinha, nenhum país tinha fechado nada. Tudo bem. Os passageiros embarcaram. Fomos para Jamaica. Fizemos tudo normal. Fizemos as excursões na Jamaica, em Gran Caimã.
O dia que tínhamos que voltar para Panamá, era todo dia de navegação. Aham. E depois íamos chegar na sexta em Panamá, iam desembarcar os passageiros, Do Panamá, voltar embarcar os novos. e depois dia seguinte, mesma coisa Exatamente. na Colômbia. Tudo Desembarcar normal. os colombianos e embarcar novos. Até aí não tínhamos notícia de que tinha fechado nada. Uhum. Mas o dia de navegação, recebemos a notícia de que Colômbia tinha fechado as fronteiras Puh, para todo o mundo. Todo o mundo. nossa. E não nos deixavam chegar até lá. Uhum. A Colômbia o que falou foi que se o barco chegava até Colômbia, tínhamos que fazer quarentena durante 14 dias no mínimo. Nossa. É que não podíamos desembarcar ninguém Do barco. lá, Nossa. porque tinham fechado. Aham. É que se queríamos desembarcar os passageiros, isso, eles, os que tinham que desembarcar, tinham que fazer também Quarentena. 14 dias. Então não tínhamos jeito de ir para a Colômbia. Então a companhia teve que pensar o que fazer, né? Uhum. Porque tínhamos passageiros que tinham que Que dia desembarcar em desembarcar? Colômbia. Óbvio. Em sábado. No sábado. No sábado. Bom, Desembarcaram os que chegaram no Panamá, né? Na sexta. é que, claro, tiveram que falar com Panamá, porque Panamá estava começando a fechar também, né? Só que eles nos deixavam chegar até Panamá e desembarcar os passageiros que eram de Panamá. Uhum. Normal, são de Panamá, né? Depois, se eles tinham que fazer quarentena na sua casa ou qualquer coisa, Ou ou fazer seja, alguma prova, eu não já- sei. Mas deixavam, né? Ou seja, pelo menos uma parte já estava resolvida, né? Sim, Aí lá no No nosso dia de- caso foi um pouco mais fácil, porque como todo mundo a gente tinha embarcado em Dubai, sim, era só tinha um só lugar, né? desembarcar essa galera de Dubai e já estava, né? Só que, claro, nos dias de navegação, ainda não estava claro se íamos poder chegar até a Colômbia ou não. Eles falaram que fecharam fronteiras e tudo, mas a Pullmantur estava tentando negociar com eles para, pelo menos, Poder desembarcar desembarcar os quem- passageiros que eram de Colômbia, né? Então, como estavam negociando tudo isso com a Colômbia, então chegamos até Panamá, tudo bem, normal, desembarcamos os passageiros de Panamá, só que não conseguimos fazer excursões na Panamá, porque, Uhum, claro, óbvio, já tinha não fechado, deixavam, né? não deixavam sair ninguém que não fosse de Panamá, ou só as pessoas que tinham voo. Voo Voo já de marcado, Panamá. né? Exatamente. Então, tudo bem. Só que na sexta, Pumantur estava tentando negociar com a Colômbia e tudo. Na sexta, recebimos a notícia que, no final, não conseguíamos chegar. Conseguíamos chegar até Colômbia, né? Mas não podíamos desembarcar ninguém. E tínhamos que ficar lá por, no mínimo, 14 dias. E você sabe que um barco 14 dias lá não consegue ficar com tantas pessoas, porque Óbvio. tem que fazer abastecimento. Tem que reabastecer comida, combustível, tudo isso, né? Porque mesmo quando o barco está atracado, os motores continuam funcionando. Claro, As pessoas ainda têm que comer. exatamente. Eram muitas pessoas, de Uhum. verdade. A maioria dos passageiros embarcava em Colômbia. Quantos passageiros tinham ali? Porque você estava num barco que era ainda maior do que o que eu Sim, estava. eram uns 2.000. Eu não sei se estava cheio, mas eu acho que consegui ter até 2.600 passageiros, acho. Mas acho que tínhamos um pouco menos. Não lembro exatamente o número, mas eram mais de 2.000. Tá, tinham mais de 2.000 passageiros ali. Além de 800 e poucos tripulantes. Exatamente. Uxa, assim, é muita comida, muito... Parte do abastecimento era em Panamá. Uhum. Então, o barco precisava estar também em Panamá, mas se íamos para a Colômbia, não conseguíamos sair depois. Uhum. Então, Pullmantur teve que tomar uma decisão. Então, tentou falar com os passageiros para ver se conseguiam desembarcar em Panamá. Porque em Panamá conseguíamos desembarcar os Sim, assim que passageiros. dava para desembarcar todo mundo no Panamá. Uhum, sim, isso sim. Panamá já estava começando a fechar, mas eles deixaram que conseguíssemos desembarcar os passageiros porque
que tinham que pegar o voo desde o aeroporto de Panamá. Então, eles deixavam Uhum. não ficar no Panamá. Eles deixavam desembarcar para pegar o Para voo. pegar o voo para voltar para os seus países de origem, né? Exatamente. Isso era o que deixavam. Ui. Só que, claro, os passageiros não queriam desembarcar em Panamá, queriam desembarcar em Colômbia. Claro, porque aí não precisavam pegar voo nem nada, né? É que, claro, também dá para compreender, mas é uma coisa que não é... Foge do controle, de fato Exatamente. foge do controle. E Então, aí, o que aconteceu? Então, tinha muitas pessoas entenderam a situação. Uhum. Então, eles acharam um jeito de poder desembarcar em Panamá e pegar um voo até o seu país. Tinha pessoas que eram de Colômbia, pessoas que não. Uhum. Tinha também brasileiros, tinha também espanhóis e tinha de vários lugares, né? Uhum. Mas sim, muitas pessoas, a maioria, na verdade, eles compreenderam a situação. Então, acho que demoramos tipo 2, 3 dias em desembarcar todos todo os passageiros. mundo. Mas você arrumar sabe os que voos. um desembarque em um barco tão grande é muito pesado. E é demorado também, assim que não é fácil, né? É mais ainda porque eles não podiam sair sozinhos. Aham. Nós tínhamos que levar eles até o aeroporto Olha. com furgões blindados Eita, pega. da polícia de Panamá Ah, tá. Então para só chegar. podia ir se for escoltado. Exatamente. Então, claro, tínhamos que pegar os ônibus, Uhum. tínhamos que levar todo mundo para o aeroporto com os policiais de Panamá. Assim, escoltados até o Escoltados. aeroporto. Aí descia no aeroporto, ia direto pro portão de embarque já, né? Exatamente. Então, eram muitas pessoas para fazer isso. Óbvio. Tínhamos que desembarcar os passageiros em franjas horárias, Uhum. dependendo do horário do que eles tinham o voo. Mas é muita gente ao mesmo tempo, ainda assim, né? Ainda assim, sim. Então, claro, demorávamos o dia inteiro desembarcando passageiros, porque, claro, eles tinham que entrar todos no ônibus escoltado, né? Uhum. É, Conseguiram, afinal, desembarcar todo mundo? Então, no princípio, não. Demoramos muito para poder desembarcar os passageiros. Também porque tinha pessoas que não queriam desembarcar. Também porque eles tinham medo. Eles achavam que o barco era mais seguro que desembarcar. É que de fato é, né? É mais seguro, só que o barco Não tem provisões para a vida inteira. Exatamente. Não, também que não pode. Uhum. Não pode nem ter a tripulação. Também não pode ter os passageiros. Isso é verdade. É, não tem é como. que não tem opção, sabe? Uhum. Tinha muitas pessoas que se negaram. Eu acho que conseguimos desembarcar todo mundo, só que ficaram, tipo... Eu não sei se 300 ou 500 pessoas que ainda não queriam desembarcar. Ou não tinham recursos para poder pagar um voo de Panamá até Colômbia, né? Uhum. A maioria porque A maioria eram porque colombianos, eram colombianos, porque era o país de origem, né? Uhum. Então, a Pullman Tour tinha que achar um jeito para poder desembarcar os passageiros, porque também tinha que desembarcar a tripulação. Uhum. Com isso, passaram vários dias. Então, foi quando a Pullman Tour também decidiu desembarcar a tripulação. Desembarcar todo mundo, né? Exatamente. Então, não só que não podia estar os passageiros, também não podia estar A tripulação. E aí, o que aconteceu com você? Comigo, quando eu escutei tudo, eu falei para sair no primeiro grupo da tripulação que desembarcava Uhum. para voltar para a Espanha, porque eu sabia que na Europa já tinha fechado Já as estava tudo fronteiras. fechado. Estava e tudo assim, fechado. você desembarcou ainda depois que eu já estava no Brasil. Sim. Então, Porque tipo, não tinha jeito de desembarcar. sim, e eu cheguei e a gente já estava tendo esse problema de cancelamento de voo, de cancelamento de escala, já não tinha voo direto para muito lugar. Na verdade, na teoria, eu tinha que ter desembarcado antes que você. Uhum. Porque quando eu falei para desembarcar com o primeiro grupo desembarcou antes que o seu primeiro grupo. Verdade. Mas
a companhia tem a obrigação de assegurar-se que temos como chegar até o país de Sim, origem. de fato, ela tem que repatriar cada um de nós, né? Exatamente. Se Qualquer companhia de barco de cruzeiro tem que repatriar o tripulante de volta ao seu país de origem. Exatamente. Se eles não têm a certeza de que você vai chegar bem, Eles não não podem te desembarcam. Não podem te desembarcar, isso é verdade. Então, eles perguntaram, vocês querem desembarcar agora? Tem essa prioridade? Eu falei que sim, porque na Europa estava tudo fechado. Eu tinha medo de que a coisa empeorara e não conseguira chegar em casa. Exatamente. Ao final das contas, começaram a cancelar muitos voos, muitas conexões. Exatamente. E aí você ia ter, se você fosse para Espanha, você ia ter acho que 3 ou 4 conexões, né? Sim. Então, a companhia não me enviou no primeiro grupo por isso. Porque não tinha certeza de que eu conseguisse chegar. E aí, no final das contas, você acabou pedindo para ir pro Brasil para ficar comigo, Mas porque isso ainda tava... depois de 2, 3 grupos que desembarcaram, porque eu queria ir para Espanha, mas eu me lembro que tinha alguns tripulantes que eles ficaram no lugar de fazer nas conexões, por isso, porque cancelaram o voo. Eu não tinha voo direito até Espanha. Então, aí foi quando eu pedi ir para o Brasil, porque para lá se tinha voo direito. Direto, sim, do Panamá para o Brasil. E, então, de fato, ainda não chegar. tinham fechado as fronteiras do Brasil, né? Exatamente. E aí, no final das contas, você pegou o voo no dia 22 e no dia 23 fecharam as fronteiras. Exatamente. Mas eu cheguei um dia antes de fechar. Aí eu tive sorte. Porque é isso. Eu tinha medo de não chegar até Espanha e ficar em qualquer país sem ter nada, ter que ficar lá a saber onde. Sim, e sem saber quando ia acabar chegando em casa, né? Ou seja, ia ficar perdido em qualquer país. Pelo menos no Brasil eu ia estar com você, né? Então... eu sabia onde ia ficar. Aí beleza, aí você chegou, fizemos por nossa própria conta, óbvio que não era obrigatório nem nada, mas fizemos uma quarentena de 2 semanas. Exatamente. Por nossa... Pra prever, né? Prevenir, né? Você, não sabíamos como estava. E passamos por aeroportos do mundo e tal. Não tinha como Ou seja, saber. tivemos contato com outras pessoas, não sabíamos de onde essas pessoas vinham e tudo. E aí fizemos essa quarentena por nossa própria conta de 14 dias. Estávamos tudo bem. Sim. E aí fomos a visitar minha família tal, e tudo mais. E as companhias de cruzeiros todas sempre assim, não, daqui 1 mês tudo vai voltar ao normal. Daqui 1 mês tudo vai voltar ao normal. E aí chegou abril, maio, junho. E não. Em agosto a gente volta com tudo. Sim, mas nada. Mais nada. A gente chegou junho, julho, agosto. E aí a gente já tava... Pô, peraí, isso tá tardando muito mais do que o normal, né? Sim. Tudo parado, tudo fechado, então não dava pra fazer nada. E a gente tava inerte, né? De verdade, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada em casa. E nessa busca inquietante de poder fazer alguma coisa... Claro, porque era muito tempo já parado, então queríamos achar o jeito de poder fazer alguma coisa que ainda fosse relacionada com as viagens, porque é o que nós gostamos de fazer, né? Ainda que não se possa como se podia antes, mas fazer alguma coisa que fosse relacionada a tudo isso, né? E contar realmente a nossa experiência de ter visitado entre os dois mais de 50 países e tudo isso, sem contar as cidades. Também porque tinha muitas pessoas que quando falavam conosco sempre perguntavam, esse país que, não sei que tem aqui, que tem lá, quanto dinheiro você precisa, o que você recomenda, aonde poderia ir para, eu não sei, eu gostaria de fazer umas férias e tal tipo, onde você me recomenda ir? As pessoas perguntavam, de fato, porque como a gente já tinha passado por todos esses lugares, sempre falava, não, mas o que eu posso fazer nesse lugar? O que dá para fazer? O que não dá? E aí, pensando nisso, tal, a gente tava, poxa, faz falta a gente continuar viajando, porque
Fato é, uma vez que você começa a viajar, você não quer parar de viajar, Exatamente. né? E até que uma amiga minha, a Jennifer, virou pra gente e falou assim, mas vocês estão aí sem fazer nada, por que vocês não fazem algo que seja relacionado para que vocês possam contar a experiência de vocês e as pessoas possam ter acesso a toda essa informação? E ela disse ainda, vocês têm muita bagagem, muita informação e as pessoas querem saber disso, querem saber Exatamente, sim. de toda essa informação. E tal qual que sempre perguntavam, as mesmas perguntas, as mesmas coisas. Exatamente. E Então aí nasceu Mundiadeiras, né? Mundiadeiras. Mas não foi assim logo em seguida. A gente ficou Não. ainda matutando, agosto, tal. E aí? Mas o que a gente vai fazer de fato? Como é que vamos fazer? O que vamos criar? Como que a gente vai transmitir toda essa informação, Claro. né? E ainda estamos também dando forma nesse projeto, sim. né? O Porque é uma projeto coisa vai modificando cada vez que a gente tem uma ideia nova. A gente vai trazendo sempre uma coisa diferente. Isso é legal, isso é bacana. E tal, chegou setembro, outubro, conseguimos ter mais ou menos a forma dos podcasts. Então tá, beleza. Porque assim, óbvio, não é fácil criar alguma coisa, né? Também porque é muita informação e não se pode dar tudo de uma vez. Não, porque ninguém consegue absorver, de verdade. Exatamente. Não tem como. Imagina a gente falando aqui, ó. Por exemplo, agora mesmo já faz mais de 40 minutos que a gente está comentando o que aconteceu, como chegamos até aqui. Agora imagina, estamos falando de uma única coisa, de uma pequena, bem breve retrospectiva de como chegamos até aqui. Exatamente. Imagina falar de cada um dos lugares que passamos. Nossa, íamos passar dias e dias e dias falando e não ia chegar ao fim nunca. Exatamente. Então, era procurar jeitos de poder dar toda essa informação, mas de uma forma que fosse boa para absorver. E aí chegamos a esse formato, como eu disse, dos podcasts. Mas ainda faltava alguma coisa. E aí começamos com algumas coisas de blog também. Mas, óbvio, é difícil escrever, é difícil chegar a esse ponto, assim, não, de verdade, não é fácil escrever. Não, porque também é muita coisa, é o que eu falei antes. É como, por onde eu começo? Se eu poderia falar de muitos lugares, de muitas coisas. De um só lugar, podemos sacar muitos temas. Isso é Então, verdade, é verdade. temos que organizar as coisas e já estruturar, escrever tudo. E aí a gente estava nessa, né? Ainda estávamos no Brasil, outubro passando, queríamos vir para a Espanha, porque você já tinha muita saudade da família Exatamente, e tudo. claro. E tal, conseguimos uma autorização do consulado para que eu pudesse vir com ela. Sim, porque a Espanha ainda está com as fronteiras fechadas. Isso. E então, para começar, ainda era difícil conseguir os voos. Conseguimos um voo com escala em Portugal, né? E depois essa escala para Barcelona. Sim. E com tudo isso, né? Acabamos chegando aqui dia 28 de outubro. Sim. E tivemos que fazer o PCR. E aí descobrimos que no aeroporto de Guarulhos tinha uma empresa que estava fazendo o PCR e entregava em até 4 horas o resultado. Também era econômico. Sim, não era tão caro, digamos assim, né? Em comparação, Em comparação com com outros lugares que demoravam 3 dias para sair o resultado. E aí Então, era veio bom aquele porque- problema também, né? Porque para viagem internacional, a menos para chegar até Portugal e até Espanha, era obrigatório o PCR com menos de 72 horas do horário do Exatamente. voo. Então não são 3 dias, não é fazer pela manhã, pegar depois de 3 dias pela manhã, porque eles não aceitam. Exatamente. Então era muito bom porque você podia fazer no mesmo dia. Depende também da hora do seu voo, né? Nós Mas o tínhamos ideal, pela o que tarde. nós fizemos foi chegar no aeroporto de manhã cedo, fazer o teste, né? E depois a gente foi a Foi visitar, a fazer as coisas, foi fazer as pegar coisinhas, as visitar malas, meu e primo tudo pela isso. última vez, né? Exatamente. Tudo isso. E depois voltamos ao aeroporto algumas horas depois, pegamos o resultado, entregamos no check-in e tal, fizemos tudo. Óbvio, eles tinham que comprovar
a minha autorização para que eu pudesse vir com você, Exatamente. né? Porque você pode voltar ao seu país de origem, mas eu não podia chegar até a Espanha, porque estava fechada. fechado. Ainda está fechada, né? Ainda está fechado. Ainda está fechada. E aí chegamos até a Europa, tal, matou a saudade da família. E aí quando chegamos aqui, fecharam tudo de novo, começaram a voltar a fechar os bares, fechar os restaurantes, Sim. quase que um lockdown, enquanto lá no Brasil estava tudo abrindo, né? Sim. Tudo já estava aberto, funcionando com as devidas precauções, né? Então todo lugar que a gente ia tiraram medidas, tinha que passar a medida de temperatura, né? Tirar uma temperatura, pediam pra gente passar álcool na mão, tinha que estar com máscara, só podia tirar a máscara para comer ou beber e tal. Claro, mas é isso. Também não sabíamos o que ia acontecer, né? A ideia era vir para aqui e as coisas estavam, na teoria, estavam voltando a abrir. Só que, claro, voltaram a fechar tudo porque... Voltou a fechar tudo porque começou voltou a subir os casos e tudo mais. E, de fato, não se sabe como vai ser tudo isso daqui para frente, né? Mas o que temos agora de não previsão, mas do que a gente quer fazer o ano que vem, né? Esse próximo ano, 2021, o que a gente espera de tudo isso? Óbvio, primeiramente a gente espera que se possa movimentar, se possa pouquinho passear, ainda que né? for pela Espanha, né? Porque A começar aqui pela Espanha, porque tem muita... A parte da gente conhecer bastante coisa da Espanha, sempre falta um lugarzinho novo para visitar, né? Exatamente, E tem queremos muitos continuar lugares com tudo também. isso. E aí compramos então nossa minivan, Sim, né? agora Começamos estamos a meio que construindo um pouco a nossa camper, mas fazer é mais algo sencillo. simples, né? Sim. Algo simples para que a gente possa viajar por certos períodos, né? Só com o necessário. Só com o necessário, de fato, só com o necessário. E, bom, além de tudo isso, o que esperamos também para o próximo ano que vai vir? Material que a gente está querendo criar. Bom, com esse podcast encerramos a temporada de falar de lugares e de experiências que tivemos nesses lugares. Aí vemos com vocês, né, os ouvintes tão amados, se vão querer uma segunda temporada de lugares, de cidades. Mas a nossa intenção agora é começar uma nova etapa para que vocês que nos escutam possam saber também que caminhos dá para seguir se você quer viver viajando, se você quer trabalhar enquanto viaja, ou quais são as opções que existem, o que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que dá para ser utilizada, enfim, esse tipo de coisa, né? Sim, então queremos começar a dizer essas coisas, essas ferramentas, queremos também criar mais conteúdo para vocês, também no Instagram, talvez uma nova forma de mostrar as coisas. Pois sim. E, bom, aceitamos sugestões, óbvio. Então chama a gente lá no Instagram, avisa, dá uma ideia, porque queremos realmente trazer coisas novas e coisas, óbvio, que vocês que nos escutam precisam para crescer, para entender todo esse mundo, entender tudo isso que a gente vive. Também queremos saber o que vocês querem ouvir ou querem saber. De que forma é melhor para vocês receber toda essa informação, né? Porque às vezes nós talvez achamos que de um jeito seja mais prático, mas aí vocês falam, não, para mim funciona melhor dessa forma. Claro. E aí a gente pode direcionar esse tipo de material de uma forma que seja mais fácil ou melhor para quem nos escuta, né? Exatamente. E, bom, vamos chegando ao final, né? Que já quase uma hora que a gente está falando. Então, esperamos todos vocês no nosso Instagram. Pois sim. Onde vocês podem fazer sugestões, falar conosco, perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida também. Sim, só para lembrar, o nosso Instagram é Mundeadeiros e também a nossa página da web é mundeadeiros.com, e aí lá na linha superior direita tem para escolher o idioma preferido, né?
Também tem os a nossos... newsletter, se vocês querem estar atentos às novidades, também se podem inscrever. É gratuito, É só tem gratuito. que colocar o seu nome E o seu e e-mail. o seu e-mail. Então, Óbvio, vai o e-mail receber... que você vai usar, né? O e-mail que você para Exatamente. você poder receber essas informações aí, as atualizações de tudo que vem, tudo que vai vir, e dos eventos, por exemplo, quando sai um novo podcast, quando sai um novo blog, quando tem um convidado novo, algumas temáticas, tudo isso vai chegar para você na newsletter. Exatamente. Mas também temos os nossos Instagrams pessoais, que também estão à sua disposição. O meu é Garcia Mireia _. O meu é Felipe _Sax. E, bom, pode seguir, nos perguntar, fica à vontade. E vamos chegando ao final, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. Exatamente. Esperamos também que vocês tenham tido um ótimo Natal. Exatamente. E desejamos de coração um próspero ano novo, um feliz ano novo e que tudo nesse 2021 seja melhor do que foi 2020, né? É que se cumpram nossos objetivos, né? Que não conseguimos este ano. Verdade. Por causa de tudo isso. Mas esperamos que o 2020 seja... 2021, né? seja para melhor. E muitas viagens a todos. Isso. Tchau. Tchau.